E aí, pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal para falar, dessa vez, sobre seleção brasileira na data FIFA. Meu nome é Diego Rebelo, caso você não me conheça, o canal é novo por aqui e aqui eu falo de Barcelona e futebol em geral. Então, se você não quer perder nada disso, já se inscreve no canal e deixa o seu like e ativa o sininho, porque já me ajuda muito. E bom, pessoal, vamos começar falando sobre essa data FIFA do Brasil. O Brasil vai enfrentar dois adversários duríssimos, a França e a Croácia. Já começando falando sobre a escolha dos amistosos. Primeiro que eu gosto da escolha dos amistosos, porque a seleção brasileira não é uma seleção que vem dando boas sensações, nem contra os adversários mais fracos, entre aspas, nem contra os times de médio escalão. Jogou contra as seleções asiáticas, contra as seleções africanas, e não deu boas sensações. É, Principalmente contra as asiáticas, né? Perdeu para o Japão, um jogo muito, muito ruim da seleção. Mas enfim, pela seleção não estar dando boas sensações, mas ter boas peças, eu acho que marcar amistosos contra times de primeiro escalão é bom. Porque eu acho que o Brasil, já de antemão eu já adianto, que eu não acho que o Brasil entre como favorito contra a França, mas entra como favorito contra a Croácia. E dentro disso, o Brasil pode conseguir uma boa vitória contra uma grande seleção e a partir daí engrenar, dar mais confiança para os jogadores e tudo mais. Então eu acho que a escolha dos amistosos ela é muito boa. Agora resta saber se o Brasil vai conseguir executar bem o que tem que fazer nessa data FIFA. Antes de eu falar de cada adversário individualmente, vamos falar um pouquinho sobre como chega a seleção brasileira. O Brasil tem um retorno muito importante que não estava nas últimas datas FIFA, que é o Rafinha. O Rafinha está de volta à seleção brasileira e muito boa fase. O Rafinha estava machucado nas últimas duas datas FIFA, eu acho que foi isso. O Rafinha estava machucado e não pôde comparecer à equipe do Carlo Ancelotti. Eu acho que vai ser interessante ter o Rafinha dessa vez, porque eu quero ver como que o Ancelotti vai escalar o Rafinha. O melhor Rafinha para mim é jogando pela esquerda, mas tem o Vinícius, então acho que o Ancelotti não vai abrir mão de um ou outro. Para mim, se fosse para abrir mão de um ou outro, teria que ser do Vini, não do Rafinha, mas enfim, isso é conversa para outro vídeo. O Ancelotti não vai abrir mão de um nem outro, e eu acho que não tem que fazer isso mesmo. Então eu quero ver em que posição ele vai colocar o Rafinha. Quando teve o Rafinha disponível, o Ancelotti o colocou pela direita. Eu acho que o Rafinha vai bem, mas não é o melhor dele. Talvez o Rafinha jogando mais por dentro ou revezando com o Vini essa vaga pela esquerda, eu acho que pode ser o ideal. O Brasil também tem muitos desfalques, né? Eu vou deixar aqui a lista original, aqui em cima, a lista original da convocação do Carlo Ancelotti, mas o Brasil de antemão já não vai ter nem Alisson, nem Gabriel Magalhães. Não vai ter o seu principal goleiro, não vai ter um zagueiro que hoje é realidade ao lado do Marquinhos, perdão. E isso pode complicar muito a vida do Brasil, que já não teria Bruno Guimarães e Estevão também. Os dois que eram peças-chave nesse time do Ancelotti. O Estevão foi o melhor jogador do Brasil nas últimas datas FIFAs e o Bruno Guimarães é um jogador, para mim, fundamental dentro do esquema do Ancelotti. Então o Brasil chega desfalcado, chega com um retorno importante, é verdade, do Rafinha, mas eu acho que é uma data FIFA que o Brasil chega machucado. Provavelmente o Ancelotti vai fazer mais testes do que de fato confirmar vagas. Talvez o Léo Pereira possa ter alguns minutos que são importantes para ele, para mostrar bom futebol, que ele vem jogando aqui no Brasil. O Andrei Santos pode jogar pela volância do Brasil, o Gabriel Sara pode ter minutos também. E eu quero ver como que o Ancelotti vai fazer na centroavância. Por quem ele vai optar primeiro, se é pelo Endrick, se é pelo Igor Thiago, se é pelo João Pedro, o Matheus Cunha também. E eu quero ver como o Ancelotti vai lidar com isso. Então, pessoal, aí já falando um pouquinho sobre o estilo de jogo da seleção brasileira e os seus adversários, o Brasil do Ancelotti é uma seleção que quer recuperar muitas bolas, ter muita força de mordida e de pegada no meio-campo e aí quer atacar os adversários com velocidade, né? Quando você olha para o que era o Real Madrid do Carlo Ancelotti, era basicamente isso, era se defender ali mais ou menos um 4-4-2 e ter muita pegada no meio-campo, principalmente quando tinha o Casemiro. Mas na última Champions que ganha, ele também ganha bem com o Valverde, com o Tchouaméni, com o próprio Toni Kroos.
Mas era isso, né, atacar com velocidade, atacar em transições, colocar os seus jogadores em situações de 1 contra 1 e de atacar as costas do adversário. Eu acho que é uma boa característica dentro dos jogadores que o Brasil tem, né, tem Rafinha, tem Vinícius, tem Estevão, Endrick, que são jogadores que gostam desse estilo de jogo corajoso, de atacar as costas, de bola para correr e não tanto bola no pé. Tem bons armadores, Bruno Guimarães, por exemplo. Então eu acho que é um bom estilo de jogo dentro do que a seleção brasileira tem a oferecer enquanto a peças. Falando dos adversários do Brasil agora, começando pela França, que vai ser o primeiro jogo. A França chega sem o seu principal jogador ao 100%, né? O Mbappé ainda não tá 100%, e vamos ver quais são as reais condições de jogo dele contra o Brasil. O que nós sabemos da França? Que é uma seleção que tem um estilo parecido com o Brasil, de recuperar muitas bolas, ter muita intensidade e atacar com velocidade. Se o Brasil vai conseguir equiparar o jogo à França, eu já não sei, porque a França quer fazer basicamente a mesma coisa que o Brasil, só que a França tem um trabalho de 2 ciclos e meio, 3 ciclos, né? É um trabalho muito mais consolidado da França, tem jogadores muito mais, digamos assim, poderosos na frente do que os do Brasil, ou que chegam pelo menos com mais grife, mais em melhor fase. Tudo bem que o Brasil tem Vini e tem Rafinha, mas eu acho que hoje os atacantes da seleção francesa chegam mais soltos, mais leves do que os atacantes do Brasil. A França tem quase que 3 times para montar a sua seleção e é uma das potências, para mim, a terceira favorita para a Copa do Mundo. De antemão eu já falo que eu não acho que o Brasil chegue como favorito contra a França, porque se realmente for, como é um amistoso, é um jogo menos tenso e tudo mais, se realmente for esse jogo de lá e cá, eu acho que a França vai ter mais armas para punir o Brasil do que o Brasil punir a França. Então eu acho que o Brasil pode se dar mal nesse jogo de idas e vindas contra a França. Não acho que chega como favorito. Contra a Croácia eu já acho diferente. Perdão. Eh, eu acho que já é diferente porque a Croácia tem um estilo de jogo mais lento. A Croácia tem bons controladores de jogo, bons jogadores que fazem diálogo com a bola no pé, se defende bem, se defende com a bola, esfria o jogo do adversário. Quem não lembra da eliminação do Brasil em 2022 para a Croácia. Então a Croácia é uma seleção que joga nesse estilo, joga mais lento, só que eu acho que sem tanta potência. Em 2022, a Croácia tinha basicamente o Modric, 4 anos mais jovem, tinha outros grandes jogadores, Perisic, que era um jogador que atrapalhava muito os adversários. Hoje eu acho que a Croácia mantém o estilo de jogo, mas sem tanta potência. Eu acho que o Brasil pode se dar bem contra a Croácia, porque vai ser uma seleção que vai acabar sendo mais intensa e, claro, pode ficar exposta pela questão da bola no pé, mas eu acho que a potência dos jogadores do Brasil, a intensidade e esse jogo de lá e cá do Brasil pode punir a Croácia mais do que a Croácia pode punir o Brasil. Então eu acho que o Brasil chega como favorito contra a Croácia, mas não chega como favorito contra a França. Eu espero, as minhas sensações são de que o Brasil vai perder o jogo para a França, mas pode ganhar contra a Croácia e ter boas sensações de jogo. Pessoal, no geral, eu acho que é isso. É uma data FIFA a última antes da convocação para a Copa do Mundo, então eu acho que é importante que o Brasil ao menos tenha boas sensações, ao menos consiga competir contra essas seleções de primeiro escalão, digamos assim. Se vai ganhar os jogos, aí eu já não sei, mas eu acho importante que o Brasil tenha boas sensações de jogo e que, sobretudo, dê confiança aos seus 2 principais jogadores. Os 2 melhores brasileiros do mundo hoje são Rafinha e Vinícius Júnior, e é importante que eles tenham confiança para jogar soltos o futebol que eles jogam em Barcelona e no Real Madrid, respectivamente. Então, se o Brasil conseguir potencializar os seus 2 melhores jogadores, também fazer testes, ter boas surpresas com os jogadores que vão ter que rotacionar nessa seleção brasileira, eu acho que vai ser um muito bom ponto para a seleção. Claro, que ainda visando a Copa do Mundo, vai ficar difícil a gente fazer uma projeção, porque faltam muitos jogadores, faltam jogadores que são muito importantes para o esquema, e que, na minha opinião, são titulares e vitais para a seleção brasileira do Carlo Ancelotti. Pessoal, acho que é isso. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui.
essa é a minha prévia da seleção brasileira para a data FIFA. Obrigado se você assistiu. Como eu falei, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada aqui no canal. Comenta se você acha que eu posso melhorar o conteúdo em alguma coisa, se você está gostando. E é isso, pessoal. Se cuidem. Valeu, falou e tchau.